E conforme anunciado mais cedo, a gente vai conversar agora deixa eu até preparar aqui, ó. Estou com HQ e com o livro do Tiago de Moraes das Chagas. Ele que é autor do livro Quatro Patas, a história de Pituco. Pituco, gente, é um cachorrinho. O Tiago era o tutor dele, escreveu o livro como uma homenagem, uma forma de lidar com o luto, porque essa fofurinha não tá mais entre nós. Tiago, boa noite, um prazer falar com você. Bem-vindo. Olá, Marcela. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz em poder contar um pouco dessa história. Boa noite, ouvintes. Bom, Tiago, pelo que eu li, então, o que antecedeu o livro Quatro Patas, que eu tô... deixa eu mostrar aqui para os nossos ouvintes. Para quem nos acompanha com imagens, né? Tô mostrando até a capa, porque fui presenteada aqui, te agradeço por enviar as HQs também, o livro. Antes disso, então, o que antecedeu a empreitada do livro em si foi o seu projeto anterior, o Rádios, é isso? É assim que pronuncia mesmo? Rádios? Isso, rádios. Isso. Legal. Explica pra gente, então, o que é o Rádios. Pra gente não, pros ouvintes, que eu já sei, mas pra eles saberem também. Bom, tudo começou aqui com esse personagem, né? O Rádios. Mostrando aqui no vídeo para quem está vendo, né? Quando eu tinha 16 anos, eu era um garoto, né, no ensino médio e rabiscando, com vontade de criar as coisas, e acabei criando esse super-herói, né? Porém, eu tinha 16 anos, né? Hoje estou com 44. E ao longo dos anos o projeto ele veio me acompanhando, mas assim, sem muito foco, né? Poxa, né? Era só uma coisa de adolescente. E aí, quando passaram-se 24 anos, veio a pandemia. E aí, na época da pandemia, a gente teve tempo de desengavetar as ideias, de retomar projetos do passado e ocupar a cabeça também, porque, né, a gente ficava tanto tempo dentro de casa, né, que a gente trabalhava, fazia as coisas de casa. E eu falei, vou começar a mexer no projeto do HQ, né? Uma coisa assim, completamente despretensiosa, né? E aí comecei a brincar nas redes sociais, né, no Instagram, e assim, era só um desenho, né? Continuei fazendo só um desenho. E na Páscoa de 2020, a gente adotou o Pituco, um cachorrinho de uma ninhada, né, de filhotinhos, e eu dei de Páscoa ele pro meu filho, o Lucas. E aí eu coloquei ele numa brincadeira de caça ao tesouro para encontrar o ovo naquele dia, e na verdade o presente de Páscoa era o Pituco. E aí aquele filhotinho, ele conquistou a família, né? Roubou a cena, a gente se divertia muito com ele, né? Pandemia a gente tinha mais tempo também para ficar com os animais, para ficar dentro de casa, né? E eu tirava muita foto do Pituco. E aí numa das brincadeiras de tirar foto do Pituco e criar figurinha de WhatsApp, eu criei um personagem como se fosse um super-herói mesmo. E falei, meu, ficou muito bom isso aqui. E aí eu comecei a brincar então nas redes sociais com rádios e Pituco. E aí, como o Pituca era um cachorro de verdade, as pessoas já conheciam através das redes sociais, as pessoas se encantaram com a ideia. E aí começou exatamente com essa cena aqui, né? Com essa ideia aqui. Ó. Opa, aqui. Olá, que bonitinho. Quem tá acompanhando por imagens na nossa transmissão, tá vendo que o Thiago tem, inclusive, atrás dele ali, ó, Pituco também, e mostrou a página com a cena com a qual tudo começou, né, Thiago? E aí aquilo foi, assim, a cereja do bolo, eu brinco, né? E a partir disso eu comecei a criar. Acabei criando um universo de personagens e comecei a tentar viabilizar o projeto. Mas, assim, eu falo que o Pituco, ele foi a inspiração para tudo. Uhum. É muito legal, eu até estava lendo no livro, eu achei interessante você dizendo que ele parecia que era a gente, só faltava falar, né? Só faltava falar Na, ali o português, na verdade, porque de alguma maneira se comunicava, tinha postura. Eu achei interessante você sim, comentando isso. E o livro tem muitas fotos, viu, gente? Então dá para perceber realmente tudo isso que o Thiago está falando a respeito do Pituco. sim, de fato, ele era um cachorro muito fotogênico, né? E a gente brincava muito, e essa coisa de fazer figurinha de WhatsApp ele acabou viralizando, né? Então eu comecei a me expressar com as figurinhas, com as caretinhas dele, né? Foi bem curioso o movimento. Legal. E aí, a trama em que o Pituco é super-herói tem como contexto o que seria a cidade de Marília, né, no interior de São Paulo, utópica, caótica, colapsada em 3121. É isso? O que te levou a pensar nessa abordagem? Na verdade, né, todo o trabalho é um trabalho em conjunto, né? E é nesse momento em que o Ramon, né, que é coautor do livro comigo, ele entra para participar. Ramon tem hoje, né, alguns livros escritos. Falei, Ramon, a gente precisa dar vida a esse projeto, né? Eu cheguei até aqui onde deu. Agora, o que a gente pode fazer para incrementar, né? Aí ele falou: para cachorro andar e falar, a gente vai ter que jogar essa história para o futuro, porque né, não vai fazer sentido manter no presente, né? E aí então a gente decide jogar em Marília dali 1000 anos, porque assim, a gente não sabe como que vai ter daqui 1000 anos, né?
Então, na nossa história, né, o Pituco anda, fala, brinca, se diverte, né? Era uma maneira de escapar também da realidade, né? Porque daqui a pouco se eu coloco uma história. Tudo bem que história é história e ficção é ficção, né? Mas era um jeito de deixar um pouco mais calçada a história, né? Então, dali a ideia do 121. 1121. Muito bem. E aí todo esse processo criativo, né? Você estava envolvido já nesse processo criativo, a questão das figurinhas, o projeto Rádios com o Pituco, e aí, infelizmente, tudo parou, teve que ser pausado, né? Com a morte dele. Eu não vou cometer o absurdo de perguntar como é que foi esse momento, até porque você retrata, você relata em detalhes, né? A respeito de todo esse momento, mas eu achei interessante que justamente o livro foi uma forma que você encontrou, você e sua família, de lidar com luto, né? Então, quero te ouvir a partir dessa perspectiva, de lidar mesmo com luto, desse processo de como lidar, essa maneira de talvez até expurgar, enfim, de ter ali as emoções contidas e registradas. Quando aconteceu, o Pituco, por ser um cachorro de pandemia, ele acostumou a andar solto pelo bairro. Isso foi uma coisa que é dele, né? Eu não tinha como tirar isso dele, porque, assim, tudo parou na pandemia, né? Então, não tinha nem carro na rua. E ele, enquanto filhote, ele acostumou a sair, a gente abria a garagem ali para ficar ali conversando, né, tal. E ele acostumou a passear pelo bairro, ele se tornou o cachorro do bairro. E assim foi por 4 anos. Então, o Pituco, ele partiu através, vítima de uma fatalidade, ele foi atropelado. Pessoa que o atropelou, super solista, socorreu, fez o que pôde. Mas eu entendo que era para ser. Só que quando o Pituco, ele parte, eu estava prestes a lançar Rádios Volume 3. Eu lançaria o projeto em setembro de 2024, HQ número 3. E aí ficou aquele buraco, né? Porque eu falei, nossa, né? Ele ia comigo para os eventos, né? As pessoas estavam acostumadas com a dinâmica, né? E assim, as pessoas reconheciam ele, o cachorro super-herói, esse que é o cachorro super-herói. Então, quando ele parte em julho e eu tenho o projeto para lançar em setembro, foi muito difícil, porque desabou, né? Meio que desaba, o projeto desaba. Eu falei, meu, e agora, né? Falei, bom, vamos concluir. Vou lá, concluir o volume 3, né? Entrego o projeto e fico naquele hiato, né? Falei, nossa, né? Meio que perdeu a graça, né? Mas aí o Bruno, né, que é meu produtor cultural, ele deu uma soprada, né? Falou, olha, vai ter um edital para livro na cidade aqui, né? Por que que você não participa? Uhum. E aí foi quando a gente tem a ideia de escrever a história do cachorro que inspirou o universo. E aí o livro foi contemplado pelo edital de Aldir Blanc, né? Uhum. 2024. E aí a história da biografia do cachorro super-herói saiu. Então ele sai realmente para tratar um luto, né? Porque ali a gente retrata como ele partiu e como ele permanece vivo, né? E aí o livro acabou se verticalizando demais, assim, sabe? Uma coisa que eu não esperava. Uhum. Antes, que eu também achei interessante, conforme fui lendo e acompanhando a história do Pituco pelas páginas aqui do livro, eu achei interessante que você conta toda a sua trajetória com cachorros em si, né? Você fala, inclusive, do personagem, né, do Snoopy, fala ali do Charlie Sim. Brown. Quero que você conte também, deixe que os ouvintes saibam, claro que a recomendação é que todo mundo leia o livro. Mas dá uma pincelada, enfim, conta pra gente da sua relação anterior ao Pituco, com animais de estimação de maneira geral, né, com os pets. Desde a minha infância, né? Eu sempre tive cachorro, né? Algo muito presente na minha vida, né? Desde a época que eu morava com a minha mãe, da minha infância. Mas eu me recordo que eu gostava muito do Snoopy mesmo, né? E aquele desenho sempre me chamou a atenção, porque o Snoopy, ele tinha o dom de se comunicar sem falar. Era muito curioso, assim, né? A sacada do Charles Schultz, né? De criar toda aquela tirinha e transmitir toda aquela emoção. E não sei, aquilo ficou comigo ao longo dos anos. Eu sempre amei Snoopy, né? Tanto que quando meu filho nasceu, eu quis fazer o enxoval de bebê do Snoopy na época, né? E o Snoopy nem estava popular, porque ele nasceu em 2012. Quem conhecia o Snoopy? A gente, né? Dos anos 80, né? É verdade. E assim, eu sempre tive essa ligação com cachorros. Claro que o Pituca se tornou especial diante do tamanho que ele ficou, né? Porque hoje ele tem vida própria, né? Mas aí, voltando um pouquinho, eu falo do outro cachorro no livro, né? Eu tive o Sim. Guida. Uhum. O Guida, né? Ele foi um cachorro da minha adolescência que ele era incrivelmente parecido com o Pituca. Incrivelmente parecido, sendo um cachorro que vivia comigo. Ele era um cachorro mateiro, né? Porque quando eu era adolescente, a gente ficava indo para fazenda, né? As coisas que tem aqui na cidade de Marília, né? E o Guida sempre comigo, sempre comigo. E aí eu fiz essa conexão, que eu acredito que cachorro volta.
sabe, pra gente, né? Não o mesmo cachorro, mas assim, que eles permanecem conosco ao longo dos anos, conforme a gente vai vivendo, né? E para mim o Pituca é o guia, que eu entendo que é dessa forma. E eu só fui perceber isso escrevendo o livro, porque eu comecei a amarrar os comportamentos, a personalidade. E, enfim, né? Foi um cachorro muito expressivo na minha vida também. Eu até comento no livro, a gente não tinha a facilidade de hoje de ter um celular para fotografar, né? Não existiam redes sociais na época. Então, eu consegui poucas imagens do Guida aí, mas que já valeram a pena estar no livro. Sim. E como é que é a relação do seu filho, como era a relação dele com o Pituco em si, mas a partir, né, dessa relação também, o que que você acha que fica como, que fica impregnado nele de uma ótima maneira, né, para a relação dele com os animais de maneira geral e até mesmo de outras crianças com as quais você convive a partir do livro, a partir do seu amor por cachorros? Você acha que isso acaba se intensificando, se perpetuando entre a sua família, pessoas que você conhece, crianças que você conhece? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque, assim, claro, o Lucas, ele viveu comigo todas as fases do Pituco, né? Chegada, até no próprio livro tem um QR Code em que no segundo capítulo, se você escanear, vai ter a chegada do Pituco. Então, o Lucas encontrando o Pituco, né? A gente registrou na época, foi bem bonitinho. E ele participou de todas as fases. E hoje ele entende, né, que o Pituco cumpriu a missão dele. E com certeza ele era de uma forma diferente, né? E o mais interessante, indo um pouco além, eu tive a oportunidade de fazer duas palestras em duas escolas do ensino infantil, né? Crianças de 7 a 9 anos. As crianças amam o Pituco, elas amam. É incrível o que ele virou, assim, em termos das crianças desejarem ter um cachorro, desejarem ter um super-herói. Eu até falo, ó, o seu cachorro é seu super-herói. É aí Então que eu você queria pode ter um chegar, super-herói em justamente casa. nessa conexão que as crianças acabam fazendo, né, Tiago? Não, eu recebo cartinha, eu recebo desenho, é muito bonitinho. Muito bem. E até você comenta, né, abri aqui na página que eu tinha marcado, penso que toda criança, todo adulto que um dia irá se tornar, já teve ou vai ter o seu pituco. E aí, aqui eu imagino que você nem esteja falando no sentido literal, né, de ter em casa, mas de ter nesse sentido mítico. Foi isso que você quis Sim, dizer? sim, sim, acho que a gente acaba, é, assim, vivendo intensamente, né? Cada um à sua maneira, cada um ao seu estilo. Existem vários tipos de se criar um cachorro, e aquele cachorro ele se torna parte da nossa rotina e da nossa vida, né? E se torna muito importante e significativo. E o que eu também alerto no livro, assim, é que às vezes a gente é sugado pelo dia a dia, né? Pela correria, por aquela coisa da intensidade do trabalho, dos compromissos, e ele está sempre lá esperando a gente, né? Então é bom a gente sempre ficar Sim. de olho, né? Essa é a mensagem do livro também, né? Cuidar de quem cuida da gente, porque eles estão sempre cuidando da gente, né? Sim. A maneira como o Pituco nos deixou, né, foi muito abrupta, né, você até contou aqui a questão toda do atropelamento. Eu fiquei pensando que a gente fala tanto, quando a gente reflete sobre perdas em si, a gente pensa em seres humanos, né, a gente fala tanto sobre a importância de aproveitar cada momento. Você até agora destacou, falando, se referindo aos cachorros, né, que eles estão ali esperando por nós. A gente sempre na correria do dia a dia, mas eles estão ali nos esperando, né? Então, eu fiquei pensando na importância também da gente pensar a respeito do aproveitamento do tempo com eles, principalmente, né? E não só entre todas as nossas relações, né? Nos nossos amigos, nossa família, porque eles também entram, acabam fazendo parte da nossa família, né? Do nosso círculo, como você também já destacava. Com certeza, né? É muitas das coisas que eu tenho saudade, né? Porque eu lembro que eu pegava o carro, assim, aos domingos, catava eu, ele e o Lucas. A gente ia andar nas estradas de terra por aqui, sabe? E era assim, era muito divertido, sabe? E quando acaba faz falta, né? Então é importante a gente aproveitar cada instante, cada momento. Antes aqui de eu conversar com você, os ouvintes mandavam mensagens participando aqui da nossa audiência, né? E mais de um ouvinte, eu tinha perguntado onde que passaria um Réveillon, onde vão passar, né, a virada, e mais de um ouvinte comentou que vai ficar em casa justamente porque tem pet, e aí tem toda aquela questão dos fogos de artifício, né? Fazem barulhos, a gente sabe que os bichinhos acabam ficando com medo, acabam se escondendo, enfim. Então achei interessante que o pessoal é, mostrando, né, esse caráter da proteção mesmo. Também imagino que fosse assim, com você, com o Pituco, com os seus pets anteriores, né?
Ah, com certeza, né? A gente sempre teve essa preocupação, é uma coisa que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando, né? É uma cultura, a questão dos fogos, né? Mas, assim, já tem os fogos sem barulho, né? Então, a gente pode se adaptar, né? Em prol do bem-estar do animal, né? O Pituco, por ser um vira-latão, ele era meio encardido, né? Então, ele não se preocupava muito, não, sabe? Mas, né, cachorro em si, ele se incomoda, né? Tem medo. Então, é importante, né? Cada vez mais as pessoas estarem se conscientizando, com certeza, né? Preservar os nossos amiguinhos, né? Sim, A integridade é, deles. nosso ouvinte Aparecido, ele imagina que seja gateiro. Ele tá falando aqui é um gato gordo igual ao Garfield. O pessoal relembrando, cada um falando a respeito dos seus pets também a partir aqui da nossa conversa. E, bom, quais são seus. O Pituco vai seguir fazendo parte do projeto Rádio também. Tem esse livro que é sobre a história dele, mas tem outros volumes à vista. Como é que fica isso agora? Como eu falo, né? Super-heróis nunca morrem, né? Então, o legado dele permanece. E a ideia, sim, é continuar, né? O Pituco, ele tá muito popular aqui na minha cidade, né? Hoje ele faz parte das ações da Prefeitura de Marília, inclusive, né? Como mascote oficial da causa animal. Isso é muito legal, porque é um reconhecimento de todo o trabalho que foi feito, né? E também vai permanecer deixando o Pituco vivo, né? É o que eu falo, o Pituco, ele continua vivo, né? Através do personagem dele. Então, hoje a gente tem várias ações, fizemos campanha de conscientização do trânsito, eu freio para animais, com a carinha do Pituco, né? No adesivo, né? Até porque ele foi vítima de atropelamento, então acabou ficando forte a campanha, né? Com isso, né? E além de outras ações que a gente está aqui, a gente está fazendo uma vaquinha para o Pitucão, né? Que a gente quer fazer um mascotão, daqueles tipo de estádio de futebol, ele tá Uhum. visitando as escolas, né? Participando da comunidade, né? Do Domingo da Família, enfim. São várias ideias que a gente tem de utilizar o Pituco aqui para a cidade, né? É o que eu falo, o Pituco, ele não é meu, né? Ele é de todos, né? Essa aconteceu, né? E eu sou muito feliz por isso. A nossa ouvinte Isaura Ferreira, ela trouxe aqui uma dúvida que eu confesso que também era minha. Ela pergunta: existe intenção de transformar a história em um formato de vídeo? Olha, com certeza, né? Como eu falei, foi tão despretensioso a questão do Pituco, né? Toda a história. Começou como um rabisco numa carteira escolar, né? Rádio vai em 96, depois pandemia, o Pituco super-herói, e ele chegou nessa vertical aqui. E hoje eu estou falando com vocês aí para todo o Brasil, né? Eu confesso que eu não esperava isso. Estou muito feliz, claro, com certeza, né? Muito feliz por todo esse legado dele estar atingindo mais e mais pessoas. E sim, com certeza, né? Se eu puder produzir, se eu puder continuar o projeto, eu não quero que isso termine, não. Conhecer parceiros, novos parceiros, né? Enfim, tudo depende aí de quem surgir no nosso caminho, né? Opa, pois Mas é. O é o recado que eu tá dado, falo, né, Tiago? o mundo é uma ervilha, né? Sim, e temos mais uma ouvinte entusiasta dessa ideia, a Cláudia Costa, ela que também nos ouve do Rio de Janeiro, ela escreve dizendo o seguinte: acompanhando a entrevista linda do Pituco e torcendo para que ele vá além e vire filme também. Ah, a Isaura tinha falado de formato de vídeo, a Cláudia já fala em filme, e aí ela diz: emocionada aqui pelo que uma simples adoção animal pôde se tornar e significar para inspirar todas as crianças. Isso, e o legal é que o Pituco ele foi adotado mesmo, né? Ele foi um cãozinho vira-lata, adotado de uma ninhada, e a gente tem batido muito nessa tecla, né? Inclusive, domingo retrasado, teve uma ação de adoção de animais aqui em Marília, e quem adotasse um filhotinho de gato ou cachorro ganhava uma revistinha do Pituco. Então, assim, você vê que é o Pituco também plantando a conscientização nas pessoas, né? Isso nos deixa Sim. muito felizes. E o objetivo maior é esse. Inclusive, eu acabei de me lembrar aqui, no lançamento do livro do Pituco, que foi um lançamento, né, bem é, local, né, claro, que a gente conseguiu arrecadar 75 quilos de ração para animais em situação de Olha que abandono. legal. Então, a gente tem feito várias ações com o Pituco. Tivemos uma corrida de rua numa cidade aqui perto também, em Pompeia, né, que também teve a caminhada, né, a Pet Run, e também a inscrição era alimento para animais, né? Então, assim, o Pituco ele tem cumprido bem o papel de super-herói da Casa Animal. Que é a melhor forma da gente pensar num herói também, né? Quando a gente pensa em Sim, super-herói, a gente pensa em uma atividade que sirva para o mundo, né? A gente pensa em salvar o mundo, salvar a humanidade. Eu, sim, pessoalmente, acredito que seja com ações cotidianas, né? Essa ideia de salvar o mundo, se cada um salvar o seu próprio cotidiano, se todo mundo pensasse assim, a gente nem precisaria se preocupar em um salvando tudo, né? com certeza, né? E ele vai cumprindo cada vez mais o papel dele de super-herói, né?
Não só o Fran- super-herói da ficção, mas o super-herói da vida real. Sim, sem dúvida. Francisca Muniz, nossa ouvinte, que mandou uma mensagem aqui no chat da nossa transmissão. Boa noite, quero o filme do Pituco, pessoal. Tá querendo o filme do Pituco, hein? Então, ó, já fica aqui, né? Não dá nem para dizer o convite, porque você já também está muito afim dessa ideia, né? Mas, ó, Né? aqui já teremos audiência aqui com relação a Com um filme certeza, pro né? Pituco. Um filme do Pituco aí, e quem sabe, né? Com foco também na ajuda em prol da causa animal, seria incrível, né? Sim. Bom, outros livros previstos. Bom, a gente já estava falando do projeto rádio, né? Mas livro em si, para contar outras histórias, você pretende enveredar também por esse caminho? Ou esse teve esse objetivo muito específico da sua maneira de lidar com o luto, da sua forma de contar como tudo aconteceu? Como é que tá isso em relação a planos? É até legal você me perguntar, porque assim, eu nunca havia pensado em escrever um livro, né? Eu nunca tive essa habilidade de escrever, tanto que quando surgiu a ideia do livro, eu topei, porque assim, primeiro pelo desafio de escrever meu primeiro livro, e segundo para eu tentar explicar quem foi esse cachorro, porque as pessoas queriam entender quem foi esse cachorro. Porque o Pituco, antes de eu ter a notícia final, ele havia sumido. Mas por que que ele havia sumido? Porque ele foi socorrido, a pessoa levou ele para tentar salvá-lo, né? Mas E não deixou um estava com recado, né, para você? isso. Não tinha identificação, ele estava sem coleira naquele dia. Ele usava coleira, Uhum. mas infelizmente naquele dia ele estava sem. Porque ele saía. Pituca, assim, ele era tão autônomo, por isso que eu falo no capítulo, ele parecia gente. Ele pedia para sair, ele pedia para voltar. E aquilo virou uma rotina da vidinha dele, né? Que não tinha como tirar. De novo, eu falo, era para ser, né? Então eu não fico assim, me remoendo ou fico, né, com remorso. Mas, claro, né? É uma dor. E aí, meu, a gente tem fizemos o livro, né? O Ramon entrou comigo para participar do livro, porque ele tem a habilidade da escrita, então ele foi me treinando para eu escrever, para eu conseguir contar a história e chegar nessa linguagem. É por isso que eu coloco ele de coautor. E aí, temos os HQs para continuar. O livro não tem como fazer uma continuação do livro, porque é uma história fechada, né, Uhum. da vida dele. Mas eu já tenho um livro aí que já está pronto, né? E pode estar em via de ser publicado. Vou ver como que a gente vai fazer para lançar, que é a história do rádio do primeiro super marinense. Aí nesse livro eu vou relatar uma trajetória de 26 anos, desde do desenho na carteira até a concepção do projeto, né, o fenômeno Pituco, enfim. Então vai ser um livro que vai acabar também penteando aí muita coisa da minha vida e desse projeto de super-herói, né? Dificilmente para em um só, né? Faz Ah, não tem ali, como, né? estreia com um e fica por isso mesmo. Ah, não, já lancei o livro, parei por aqui, né? É sempre um convite, um chamado para os próximos, né, Tiago? A gente se anima, né? Sim. Vamos deixar um serviço, então, do livro Quatro Patas, A História de Pituco. Como que o pessoal pode comprar? Onde é que está disponível? Vamos Ó, para o os livro nossos do ouvintes Pituco. conseguirem encontrar. Primeira edição dele foram feitos apenas 500 exemplares. Hoje não tem muitos exemplares, né? Então, quem quiser pode me procurar através das redes sociais, né? Que é Radios Hero ou Thiago Mustache. E tem na Amazon e na Google Play também, nas plataformas online de leitura. E o site radioshero.com.br, que lá encontra todos os meus contatos também. Ou quem quiser realmente saber um pouco mais do Pituco, se digitar no Google Pituco Marília, vai ter uma chuva de informações lá do nosso super-herói de quatro patas que não tem como não me encontrar. Ô, Tiago, deixa eu aproveitar e te perguntar a respeito dos prêmios, né? Porque eu vi aqui Oscar Schrape Sobrinho, Prêmio Fernando Pini, também troféu Dia do Super-Herói Brasileiro. E essas premiações foram para os projetos HQ, então para o projeto rádio que tem o Pituco como personagem, como protagonista, é isso? A gente acabou sendo agraciado aí com esses troféus, né? Esse Fernando Pini e o Schwab Sobrinho é de excelência gráfica, né? Devido à qualidade do material e da produção gráfica. O Dia do Super-Herói Brasileiro é um prêmio que o Pituco conquistou em Niterói, né? Através do Rádios Volume 2, né? Eu nem sabia que eu estava inscrito e fiquei surpreso, né? Com, com a notícia. E além dos reconhecimentos, né? Do município, né? Então o projeto tem tido bastante visibilidade aí e alguns reconhecimentos. Isso deixa a gente muito feliz e empolgado para continuar.
Muito bem, então está dado o recado. Tiago de Moraes das Chagas e Ramon Barbosa Franco, Quatro Patas, A História de Pituco. Estamos falando do livro, mas nossos ouvintes já querem que vire filme. De repente, por que não também game? Olha eu já aqui pensando, né? O Pituco ali como personagem. É. Ué, Tem, não é tem, verdade? tem potencial, né? Eu acho que assim, é o que eu falei, as pessoas amam o Pituco, né? Eu sou suspeito em falar, né? Não tem como pensar diferente, mas quem tiver a oportunidade de conhecer a história, ler, e quem quiser, né, ir um pouco além, com certeza, né? Filme, muito bem-vindo. Ficaria E muito os, feliz em relatar a história do meu vira-lata. seu filho continua pensando no Pituco como super-herói dele mesmo, não só como o pet que teve, mas também nesse caráter de super-herói? Uma Ah, o curiosidade que Lucas, também surgiu aqui dos né? ouvintes. Não, o Lucas, ele acaba, né, surfando, né, nessa questão do super-herói, né? Porque sempre que eu lanço alguma coisa ou alguma campanha, eu entrego para ele distribuir na escola, né? E tudo, é o que eu falei, o Pituca ele é muito popular e é muito querido, né? E o Lucas está com 13 anos, então ele está numa idade legal, né, para estar falando sobre essas questões de personagem, de super-herói, de casa animal. Então ele se diverte, né? Com certeza. Muito bem. Bom, é, olha que está sendo chamado já de Maurício de Souza dos Pitucos. Nossos ouvintes são muito bons. A Nossa, Cláudia Costa tá. Maurício de Souza é nossa grande referência, né? Eu comecei lendo quadrinhos da Mônica, não tem como, né? Eu assinava a Turma da Mônica, chegava toda semana em casa, era uma alegria, né? Sem dúvida Ele lá. é inspiração pra gente, né? Não tem como, né? Nosso Maurício de Souza é incrível. Você vê, só de te ouvir ela já te associou. Imagino quando lê também, quando tiver contato com a história em quadrinhos e também com o próprio livro. Tiago, muito obrigada pela conversa aqui com os ouvintes do Doente Total. Essa conversa depois vai estar disponível no nosso site. Para quem chegou agora, não está entendendo muito bem, a gente está conversando com o autor do livro Quatro Patas, A História de Pituco, que conta a história desse cachorrinho que foi muito amado, como os nossos ouvintes bem notavam aqui, também mandavam mensagem para a gente. Obrigada por conversar conosco. Então, como eu dizia, quem chegou agora está na nossa transmissão, só voltar um pouquinho, consegue ter acesso à nossa conversa na íntegra. Obrigada, Thiago. Boa noite para você. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes aí por estarem, né, me ouvindo, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma ótima oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, valeu.